Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar de mais um conteúdo de parasitologia. O assunto é criptosporidiose. Essa doença também é causada por protozoários do filo Apicomplexa, que são os parasitos que apresentam um complexo apical. Eles pertencem à ordem Eucoccidia, então são coccídeos, tá? E hoje nós vamos apresentar o gênero Cryptosporidium. Aqui temos uma figura onde essas estruturas arredondadas e vermelhas são os parasitos Cryptosporidiums, que causam uma doença diarreica intensa nos pacientes acometidos. Então, o gênero Cryptosporidium, é um gênero causador, ele contempla protozoários de grande relevância para a medicina humana e veterinária, causando gastroenterite em aves, répteis, mamíferos, entre eles o homem. Ele é conhecido como um dos responsáveis pela diarreia de verão e pela diarreia dos viajantes em várias partes do mundo. Ele é um parasito cosmopolita, está presente em diversas regiões do planeta e em 40 países, inclusive no Brasil, acometendo principalmente países menos desenvolvidos e crianças. No Brasil, ele é encontrado em todas as regiões do Brasil. Esse parasito ele vive principalmente nas microvilosidades do trato gastrointestinal, podendo se localizar também em outras partes, como parênquima pulmonar, vesícula biliar, ductos pancreáticos, esôfago e faringe. Então, ele afeta as microvilosidades, alterando a morfologia desses tecidos. Esse parasito, ele possui diferentes formas estruturais, que podem ser encontradas dentro do tecidos, que a gente chama de formas endógenas, e nas fezes no ambiente, através de também formação de oocistos. Nessa figura, nós podemos ver um epitélio do trato gastrointestinal e na superfície desse epitélio, várias estruturas. Nessa setinha preta, vocês podem ver que são os criptosporídeos aderidos à mucosa deste epitélio, dessa microvilosidade gastrointestinal. O ciclo biológico é do tipo monoxênico, ou seja, existe somente um hospedeiro. Esse parasito, eu não vou entrar em detalhes sobre o ciclo biológico. O importante é vocês entenderem que ele é monoxênico, ou seja, uma vez que a pessoa ingere ou inala esse oocisto, esse parasito ele vai exercer tanto o ciclo assexuado quanto o ciclo sexuado dentro do seu hospedeiro. E lá dentro ele vai formar dois tipos de oocisto. Um oocisto de parede espessa, que é secretado no meio externo e liberado para o ambiente, pelo meio das fezes. E um de parede delgada, uma parede mais fina, que pode ser responsável por causas de autoinfecção. Ou seja, a pessoa gera oocistos que são capazes de recontaminar o próprio paciente. Os oocistos, eles esporulam no interior do hospedeiro, então eles não necessitam amadurecer fora do seu ambiente. A transmissão ocorre através da injeção ou da inalação, porque pela inalação os oocídios desses parasitos são extremamente leves e podem ser carreados pela poeira, por insetos, tá? Então, eles podem ser inalados e seguirem o trâmite da doença. Pode ocorrer pessoa a pessoa, através de ambientes com alta densidade de parasitos e populacional, como creches e hospitais. Existem relatos de através de relação sexual, e aí tem muito a ver com a higiene pessoal.
Existem também animais, como eu falei, o parasito ele infecta animais, então pode ser animais também liberando esses oocistos nas fezes e através de água e alimentos contaminados com os oocistos do Cryptosporidium. A patogenia antigamente era muito associada a imunodeficientes, mas ela pode acometer pessoas imunocompetentes também e crianças. A patogenia e o quadro clínico vão ser influenciados pelos fatores como idade, competência imunológica e associação com outros patógenos. A idade por quê? Porque as crianças são mais acometidas. Competência imunológica, a capacidade da resolutividade da infecção. Nos pacientes imunodeficientes, isso fica comprometido. Então, a doença ela tende a ser mais grave, mais crônica. As alterações provocadas pelo parasitismo na mucosa gastrointestinal interferem nos processos digestivos. Então, o fato dele ficar ali na superfície das microvilosidades vão atrapalhar o andamento mesmo normal do trato gastrointestinal. E eles podem provocar, mais uma vez, a síndrome da má absorção de nutrientes, tá? Nos indivíduos imunocompetentes podem ser observados episódios de fezes aquosas durante 3 a 4 vezes ao dia, por aproximadamente 15 dias e podendo durar até 30 dias. Então, é uma febre muito intensa, muito persistente, onde a pessoa perde grande quantidade de líquidos. A pessoa pode ter anorexia, que é uma perda de peso, dor abdominal, náusea, flatulência, febre e muita dor de cabeça. E ela acaba sendo autolimitante, não necessitando de um tratamento específico, no caso dos pacientes imunocompetentes. As crianças, por serem devido à idade, elas têm sintomas mais graves, esses mesmos sintomas, e ainda podem ter vômitos e desidratação devido à grande quantidade de perda de líquido. E os imunodeficientes são os que mais sofrem com a doença, porque eles acabam tendo sintomas crônicos, vários meses dessa diarreia aquosa e refratária a qualquer medicação. Às vezes não funcionam as medicações, quando muitas vezes o médico trata com antimicrobianos não funciona, e eles têm acentuado a perda de peso. Ocorre desequilíbrio eletrolítico. O que é o desequilíbrio eletrolítico? É quando existe uma diferença entre sais, por exemplo, sódio, potássio, e são importantes para o equilíbrio no organismo. Eles têm má absorção, emagrecimento acentuado e elevada mortalidade quando não conseguem resolver a situação, tá? Principalmente nos pacientes com AIDS. Como eu falei, nem todos os imunodeficientes eles têm AIDS, então eles podem ter outras doenças que vão causar a imunodeficiência, mas a morte e as complicações são mais vistas nos pacientes que estão com AIDS. O diagnóstico também é como os outros parasitos que nós vimos até aqui, que é a demonstração dos oocistos nas fezes. Esses oocistos também podem ser, não os oocistos, mas os parasitos podem ser encontrados em material de biópsia intestinal e o raspado da mucosa em alguns procedimentos médicos. Técnicas sorológicas e PCR são possíveis, mas não são muito comuns de serem realizados. O tratamento em pacientes imunocompetentes basicamente é sintomático, Reidratação, tratamento das cólicas abdominais. Em pacientes imunodeficientes, devido à infecção pelo vírus HIV, o tratamento antirretroviral, ou seja, para reduzir a carga a carga viral do HIV, reduziu 90% da doença criptosporidiose em pacientes soropositivos. Então, só você reequilibrar o sistema imunológico atuando com os antirretrovirais ajuda
o organismo se tornar competente para poder cuidar dessa doença. Existe um fármaco que chama nitazoxanida, que mostrou que estudos recentes ele é eficaz em crianças e pacientes imunocompetentes e também pode ser para imunocomprometidos, em que eles têm que tomar cargas maiores, fazer o tratamento antirretroviral para poder cuidar desta doença. A profilaxia, mais uma vez, como existe a liberação desses oocitos nas fezes, são oocitos muito leve, muito difícil de ter um controle, o ideal é sempre o quê? Dar um destino adequado às fezes, né? Utilizando privadas ou fossas sépticas. Sempre higienizar a água e os alimentos, apesar que os oocitos eles são resistentes, muitas das vezes, à cloração da água. E a higiene pessoal também é muito importante. Aqui nós temos as referências da aula de hoje. Muito obrigada, até a próxima aula.